Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Adalto e eu sempre fui do interior. Mais do que isso, eu era da roça mesmo. Meu pai, de descendência italiana, Vincenzo, ele sempre gostou da vida campestre. E nós fomos criados lá na roça. Enquanto houve escola na roça, estudava na roça. Só que nós tínhamos um tio querido, Sebastião, que é irmão da minha mãe. O tio Sebastião morava na cidade. E meu pai não ia deixar a roça por nada. E eu queria dar sequência aos meus estudos. Só que na roça tinha um limite para a gente estudar. E eu queria fazer o tal do científico. Então, naquele ano de 1974, eu resolvi deixar a fazenda e fui para a casa do meu tio Sebastião. Em 74 seria o ano que eu ia completar 18 anos. O ano que eu ia fazer 18 anos. Eu queria vir à cidade e fui à cidade para fazer o científico. Então na casa era assim, era o tio Sebastião e a tia Júlia, né? A tia Júlia que era irmã, na verdade o tio Sebastião é que ele era irmão da minha mãe, então era o tio Sebastião e a tia Júlia, os meus primos, o Marcos, o Osmar, e eles tinham também uma irmã, essa irmã era Iracema, minha prima, só que a Iracema, ela era muito doente, a Iracema, a irmã deles, vivia numa cadeira de rodas e ela tinha gravíssimos problemas neurológicos. A Iracema, ela não se comunicava, ela ficava o tempo todo com um olhar distante, ela não conseguia ter firmeza nas mãos para pegar as coisas, ela vivia com os braços. Sabe quando a pessoa entorta o braço? Ela tinha um problema neurológico que ela entortava o braço e aquilo cansava demais a Iracema. Então chegava no fim do dia, ela se irritava, sabe? Ela sempre ficava irritada porque o problema neurológico dela fazia com que ela virasse o braço, ela ficava com o braço virado o tempo todo. E aquilo devia doer muito os músculos, a musculatura dela, e a irritava também. O médico sobre a Iracema, minha prima, ela afirmava que ela pouco ouvia e pouco enxergava. Era uma afirmação médica. Eu, para fazer o científico na cidade, eu também tive que trabalhar durante o dia. Então, eu estudava fazendo científico de noite. Durante o dia, eu ficava trabalhando e aproveitava para elaborar meus temas. Lia, escrevia algumas cartas. Em 1974, o mundo musical era muito rico. Havia cada música internacional belíssima. E eu amava as músicas internacionais que tocavam em 1974. Aqui, só para refrescar a memória das pessoas, eu gostaria de lembrar de algumas. Então, 74, o Morris Albert, brasileiro, ele gravou aquela música Feelings, linda, né? Excuse Me com o Júnior, para lembrar de algumas. E aí o pessoal que está ouvindo vai recordar comigo. Havia aquela do Elton John, que eu acho a mais linda do Elton John, é Goodbye Ellen Brick Road, né? Adeus, Estrada de Tijolos Amarelos. O Roberto Carlos, de 74, eu me lembro que era uma música que me fazia chorar muito na cidade, com saudade lá do meu povo, lá na roça. Era Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. O Portão, música de 74. Nossa,
Na Rua, na Chuva, na Fazenda, Me and You, eram as músicas. Então eu amava. O ano de 74, por esse aspecto musical, foi extremamente produtivo. Então, durante o dia, trabalhava, lia, escrevia cartas para minha gente que ficou lá na fazenda, alguma cartinha de amor, né? Porque ninguém é de ferro. E eu via essas músicas em alto e bom som. Meus primos, o Marcos, o Osmar, todas as tardes eles acabavam se ausentando, ocasiões em que eu ficava para cuidar da Iracema, a minha prima, essa prima que tinha problemas neurológicos. Então eu ficava com a Iracema, ela não me dava assim grandes trabalhos e era a oportunidade que eu tinha para ligar o rádio e ficar curtindo esse som. A gente falava, vamos curtir um som. Curtir um som era ligar o rádio e ficar ouvindo essas músicas. Sabe o que eu fazia? Era o ano que eu completava 18 anos. Então eu preparava um drink. Eu fazia uma Cuba Libre. Eu gostava de Cuba Libre. Eu gostava muito, né? E ficava ouvindo ali o som. De vez em quando pintava um Rolling Stones no rádio, um Johnny Cash, Beatles. Eu gostava. Certo dia, eu estava tomando conta da Iracema, minha prima, tomando lá meu drink, ouvindo lá a nossa música. Eu nem sabia se ela, na verdade, coitada, ouvia a música, né? Mas eu falava assim, eu não tinha com quem conversar, eu e Iracema. Eu falava assim pra ela, essa aqui é pra você, viu, Iracema? Ela não reagia. Mas certo dia eu olhei pra Iracema e eu percebi o rosto da Iracema iluminado. Eu olhei assim, ela estava na cadeira de rodas, e eu percebi uma luz no rosto dela. E de repente, ela com aquele rosto iluminado, ela começou a abrir um suave sorriso. E lágrimas foram enchendo os tristes olhos da Iracema. Como eu estava ouvindo a música do Elton John, estava tocando de 74, o Goodbye Yellow Brick Road, estava tocando aquela música, ela é triste, né? Se vocês se lembrarem da música, depois que vocês ouvirem aqui a história, peguem essa música para ouvir e vocês vão entender o que eu estou falando. Goodbye Yellow Brick Road é uma música triste do Elton John. E de repente estava tocando essa música e foi nessa hora que eu vi o rosto dela iluminado e lágrimas que invadiram os olhos dela. Pensei comigo, será que essa música do Elton John traz para minha prima algum tipo de lembrança, de saudade? A música era do ano, a música era nova. Mas você sabe, música tem os seus mistérios. Mas o médico falou que praticamente ela não ouvia. O médico chegou a duvidar, ela falou assim, se ela ouvir, ela ouve muito pouco. E se ela enxergar, ela enxerga muito pouco. Como não tínhamos respostas, não tínhamos certeza. Vez por outra, inclusive, meus primos me flagravam. Ô guri, baixa o som aí pra você não perturbar a Iracema, que era irmã deles. Mas eu sabia que não perturbava, porque nessas tardes eu tinha certeza que, de certa forma, aquilo devia fazer bem para ela. E naquele dia ali sozinho, eu notei que os olhos se encheram d'água e o rosto se encheu de luz. O que eu comecei a fazer então? Eu consegui uma fita cassete e quando essa música do Elton John tocou no rádio, o Goodbye Yellow Brick Road, eu gravei. Eu consegui gravar numa fita cassete. Sem que os meus primos soubessem, meus tios soubessem, quando eu ficava sozinho com ela agora, eu estava tomando aquele drinkzinho que eu pegava lá escondido da turma. Aí eu falava assim para ela, Iracema, sem saber se ela escutava ou não, sem saber de que forma ela estava entendendo aquilo. De acordo com o médico, ela ouvia mal e via mal. Iracema, eu vou tocar a tua música. Aí eu pegava e apertava o play e começava o Elton John cantando. De novo, o rosto dela se iluminava e as lágrimas invadiam seus olhos. Eu falei, meu Deus, essa música comove o coração da Iracema. Essa música chega para ela, entendeu? Embora todo mundo diga que ela não tenha vida, o próprio médico diz isso, não, isso eu estou desmentindo, porque essa música toca o coração da Iracema, toca. No inverno daquele ano de 74, ano que eu completei 18 anos, antes do inverno terminar, a Iracema, aquele ano, ela faleceu. Ela veio a morrer. No inverno de 1974, não tinha acabado ainda o inverno. Não havia chegado ainda a primavera.
A gente estava entrando em setembro, mas ainda era inverno. Ela veio a falecer. O velório da Iracema foi na casa de uma outra tia, não foi na casa dela o velório. Eu não me lembro exatamente o motivo, o porquê que não foi na casa lá dos meus tios, onde eu morava, mas foi na casa de uma tia, o velório dela. E o velório, como aconteceu fora daquele ambiente, eu fiquei lá na casa. Durante a noite, na casa onde ela faleceu, onde ela vivia, comigo inclusive, eu fiquei lá. Fiquei designado, assim, me pediram para que eu ficasse... O Adalto, você toma conta da casa, a gente vai passar a noite lá na minha tia, onde a gente tá velando o corpo da Iracema, e a gente tem medo de deixar a casa sozinha. Não, pode deixar, eu fico aqui. Eu fiquei designado para cuidar do casarão durante a noite. E eu tava lá, mais ou menos quase 1h da madrugada. Eu não tinha conseguido dormir, eu tinha deitado, mas sabe, o dia que morreu a minha prima, ela não chegou a conviver com as pessoas devido ao problema neurológico que ela tinha, mas naqueles últimos meses eu havia descoberto uma música que tocava o coração dela. Eu não cheguei a mostrar isso para ninguém, nem meu tio, nem minha tia, nem meus primos, para ninguém. Era como se houvesse um segredo meu, porque jamais a Iracema poderia contar para alguém. Então eu não consegui dormir, eu tinha me deitado, mas eu não consegui dormir e ficava pensando naqueles últimos meses de convivência com a Iracema. Eu ficava conversando com ela, né? Então eu preparava o drink, então eu ficava lá, ela não me respondia, falava, viu Iracema, você não sabe, a menina que eu conhecia, eu ficava contando para ela. Linda Iracema, você não sabe a menina que eu conheci, os olhos são verdes, o cabelo é assim. Aí eu falava até bobagem pra ela, falava besteira. Ela tem uma bunda linda. E os peitos dela então, Iracema, ela tem um peito assim durinho, coisa mais linda do mundo. E ela ficava me olhando com aquela inocência. Dava-me a impressão de que de vez em quando ela sorria. Então eu mantinha aqueles diálogos falando bobagem até pra ela. E às vezes falava coisa muito séria. Iracema, uma vez eu me lembro de ter questionado, todo dia era assim, quando eu ficava com ela. E normalmente todo dia eu ficava com ela a sós, eu ficava tomando conta dela. Era uma espécie também, até do pagamento meu de ficar ali na casa. Então eu fiquei um primo que era meio babá da Iracema. Até porque os outros primos eles eram mais velhos que eu e eles já trabalhavam, então eu ficava com ela. Aí eu me lembro de ter mantido diálogo com ela assim, o diálogo que eu imaginava que ela pudesse responder, né? Ela não respondia nada. Então eu falava, você acredita em Deus, Iracema? Aí comecei a discutir Deus com ela. Não, porque eu li, mas eu não entendo tal coisa na Bíblia. Sabe, Iracema, eu não entendo porque Deus, por exemplo, permite que uma criança nasça com um problema, Iracema. Você mesmo, Iracema. Como é que Deus permitiu que você nascesse? Porque você, desde que nasceu, é assim, né? Ela tinha nascido antes de mim, tá? Ela era mais velha que eu. Iracema era mais velha. Mas eu sabia, por todo o histórico, que ela tinha nascido assim. Como é que Deus permitiu que você nascesse assim? Eu ficava conversando com ela sem resposta, mas mantendo diálogos com ela. Teve um dia que eu até exagerei, porque eu ficava tomando um drinkzinho escondido do pessoal da casa, embora 74 fosse o ano que eu iria completar 18 anos. Teve um dia que eu até exagerei e eu levei a taça que eu estava bebendo, eu levei assim na boca da Iracema. Obviamente que ela não bebeu. Mas eu queria dar tanta realeza àquele nosso diálogo, que eu falei, experimenta aqui essa Cuba Libre. Era a Cuba Libre que eu gostava de fazer. Experimenta. Aí eu levei na boca da Iracema. Eu estou relatando tudo isso para que vocês entendam o que aconteceu. Então estava eu 1h da manhã, na noite que ela morreu, ela sendo velada. Eu estava deitado, mas sem dormir, pensando em tudo que eu tinha feito com ela, tudo que eu ficava conversando com ela. Enorme a escuridão na casa dela, a porta escancarada para o corredor principal. De repente, eu escutei um ruído estranho. Dentro da casa. Depois daquele ruído estranho, eu ouvi um andar sorrateiro. Eu pude escutar claramente. Um objeto se estatela frente à porta do quarto. Na porta do quarto. Sabe quando o som era esse? Uma taça, daquelas que eu ficava tomando, ela é atirada assim, uma taça atirada. Aquela taça se estatelou na porta do quarto. E repentinamente
eu avistei aqueles olhos brilhantes, flamejantes, se aproximarem da minha cama. E eu estava na cama ainda. E eu na cama. Comecei a suar frio, puxei o cobertor que eu estava assim até o pescoço. Eu mal respirava, era uma noite fria, eu nem piscava. Eu estava inerte, gelado, e aqueles olhos flamejantes lentamente se aproximando de mim, meus olhos fixos neles, um grito preso na minha garganta. Eu estava horrorizado, eu achei que era chegada a minha hora, que aquilo fosse me atacar, e aí a ocorrência, um corpo se atirando sobre o meu cobertor, olhos faiscando, gemido aterrorizante. Mesmo paralisado, eu consegui gritar histérico e num esforço tremendo eu consegui acender a luz do abajur, mas a essas horas eu, apesar do frio, era inverno, não tinha acabado o inverno, Santa Catarina, vocês imaginem, apesar do frio, eu suava em bicas. Eu consegui acender a luz do abajur e finalmente o vi, trêmulo, olhar assustado, acuado no parapeito da janela. Era o gatinho angorá da minha prima, a Iracema. Ela tinha esse gatinho. Caramba, era o gato angorá da Iracema. Foi um grande susto. Era o gatinho, mas eu pensei comigo na sequência, porque eu não consegui dormir. Eu pensei, falei, será que através do animal, que era dela esse gatinho, o gatinho era da Iracema, será que através do animal foi ela que se manifestou? Foi a Iracema que se manifestou? De novo eu recostei a minha cabeça no travesseiro e fechei os olhos procurando dormir. Eu também não espantei o gato. Eis que de repente liga o meu aparelho de som. Na verdade o meu aparelho de som era o gravador. Eu deitado, ligou o meu aparelho de som e toca aquela fita que estava gravada, ela já estava colocada no gravador, e toca exatamente aquela música que todos os dias eu tocava para Iracema, a música do Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, adeus estradas dos tijolos amarelos. A música começou a tocar e eu na cama, porque quando começou a tocar aquela música do nada e sozinha, um detalhe, esse gravador que eu tinha, onde eu gravava músicas, esse gravador ele era pilha, ele funcionava na energia elétrica, mas funcionava a pilha, e ele estava com pilha, e foi ligado sozinho. Então quando tocou aquela música, eu tive a absoluta certeza, já tinha tido o episódio do gato, eu tive a absoluta certeza de que era a alma da minha prima se comunicando comigo. Só que eu não me movi da cama e fiquei na expectativa do que iria acontecer depois. Quando acabou a música do Elton John, acabou o Goodbye Yellow Brick Road, quando acabou a música, fiquei esperando que viesse outra. Não veio outra música. O gravador, tal qual foi ligado, ele também foi desligado sozinho. Ainda bem que minutos depois senti a fresta do sol entrar pela janela. O enterro da minha prima Iracema seria às 9 horas da manhã. Eu levantei por volta de 6 horas da manhã. Saí da cama, fui ao enterro dela. Quando eu cheguei, ainda faltavam minutos para as 9 horas da manhã, horas ainda para as 9 horas da manhã. E eu fui vê-la no caixão e naquela hora, no pensamento, sem que ninguém visse, mas no pensamento eu conversei com ela. Falei, você foi me visitar, né? Eu ouvi a música que você queria que eu ouvisse. E sem exagero nenhum, a minha prima no caixão abriu um meio sorriso. E esse meio sorriso, com a minha proximidade do caixão, foi testemunhado por mim e por todos os presentes. Meu tio Sebastião, minha tia Júlia, meu primo Marcos, Osmar, todos viram. Ela sorriu. Ela gostava de você, né? Hein, Adalto? Ela gostava de você, você viu? Ela sorriu. Verdade. Ela gostava muito de mim. E daquele dia para frente, a minha vida passou por uma grande mudança, para melhor. E eu acabei entendendo que aquele anjo, chamado Iracema, passou a me acompanhar a partir daquele dia. A minha sorte mudou substancialmente, mas mudou muito.
Sou um homem vitorioso na vida, vencedor na vida e sempre contando com a proteção de um anjo. Por isso me emociono todas as vezes, esteja onde eu estiver, quando toca essa música do Elton John, o Goodbye Yellow Brick Road, de 74, eu vejo a minha prima Iracema. Essa era a história que hoje eu tinha para contar e gostaria que você se manifestasse dando a sua opinião.